Bom dia, tudo bem, amigos? Muito bom dia. Primeiro domingo do ano, né? Um ótimo 2022 para todos. Bom dia. Primeiro estudo aqui dos domingos do ano. Que bom estar falando aqui mais uma vez, depois de um período de férias aí, né? Espero que todos estejam bem. Vamos começar então com a prece, pedindo a Jesus, ao amado Senhor da vinha, que se compadeça dessa nossa condição, essa nossa condição ainda miserável, Senhor, que não amealhamos quanto humanidade os valores reais de teus ensinos, de tuas práticas verdadeiras da caridade e do amor ao próximo. Senhor Jesus, esteja conosco, hoje, agora e sempre, em nossos corações, para que nos sintamos fortes e motivados. Uma gota de seu amor, Senhor, abrasa toda a terra. Muito obrigado, que assim seja. Que bom vê-las todas aqui. Bom dia, Ana, a Maria, a Amélia, a Sandrinha. Se alguém mais estiver aqui, pode mandar um oi aí que eu falo. Gente, Ceifa de Luz número 49, Anti-Ofensas. Aqui é o Ceifa de Luz, né? Esse livro aqui escrito pelo Emmanuel, através do Chico Xavier. Nós já estamos na lição número 49. E a 49 tem como base a passagem de Mateus, né, que está no Evangelho de Mateus, que o próprio Jesus a utilizou, dizendo: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos repetir? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então Jesus disse isso, capítulo 5, versículo 20 de Mateus. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, né? Novo Testamento, Bíblia, ele é o Sermão da Montanha, né? É o que a gente costuma dizer que é o guia da humanidade, né? Todo o procedimento cristão está ali descrito, né? No homem de bem, se seguir o que está escrito no Sermão da Montanha, está resolvido, né? Não é só conhecer, é o que a gente sempre chama atenção. Vamos relembrar, vamos estudar para a gente tentar praticar, ok?
Algumas palavras saltam aos olhos quando a gente lê esse versículo. A primeira delas é a justiça. Quando Jesus proferiu essa passagem, 5:20 de Mateus, muito provavelmente ele falou em hebraico ou aramaico, né? Por que muito provavelmente? Porque ele foi proferido nas terras por onde ele caminhou, né? Basicamente Cafarnaum e seus arredores, né? Que a gente chama de Galileia, né? São províncias muito pobres, são províncias muito simples, né? Jesus viveu entre os simples, né? Jerusalém já era uma cidade completamente diferente, uma região completamente diferente da região do Lago do Tiberíades, apesar de não ser tão longe, né? Mas 200 quilômetros para a época era uma eternidade, se fazia essa distância a pé, né? Lembrando, muitos nunca saíram das próprias cidades, né? Nessa época. Por quê? Porque era tudo muito difícil. Então, Jesus falou para as pessoas que moravam ali, para as pessoas que conviviam com ele, né? Pessoas do campo, que não tinham contato, por exemplo, com o grego, que era a língua mais falada na época, né? O grego era o inglês de hoje. Mesmo assim, os evangelhos, eles foram organizados, o Novo Testamento, ele foi todo organizado em grego, que foi a primeira língua que foi usada para escrever o Novo Testamento e passá-lo de mão em mão, né? Tem um filme que mostra bem isso, gente. É um filme muito legal, recomendo muito, que é o Paulo de Tarso, tá? É o filme da história do final, né, da passagem do apóstolo Paulo. Ele tem até nesses canais, nesses streamings, né, Netflix, eu não sei exatamente qual deles aí, aquele Prime Video, né? Hoje todo mundo tem acesso a isso, né? Não é muito caro e ajuda muito no entretenimento da gente nas horas de lazer. Esse filme do Paulo de Tarso, ele mostra no final do filme o evangelista Lucas escrevendo o evangelho, né? Que tem o nome dele, Evangelho de Lucas, escrevendo, e ele escreve em grego, apesar que Lucas era grego, mas para passar para as pessoas, né? Para divulgar, e os escribas da época, né? O pessoal que escrevia, fazendo as cópias, tudo em grego. Mostra bem isso aí nos papiros, é bem legal, tá? Bom, então justiça em grego é dikaiosuné, tá? Que vem da palavra dikaio, que é justa. Então, justa, justiça, tá? Então, qual é o sentido que Jesus utilizou aqui da palavra justiça? Foi de aprovação, né? Retidão, integridade, medida. De todas essas traduções da palavra justiça, que vem de dikaiosuné, a que mais cabe aqui para a gente tentar entender o que é que Jesus estava dizendo é a medida, né? É como se a medida com que eu julgar, eu serei julgado. Entenderam? Então, assim, a justiça é a balança íntima de cada um. É como eu meço a atitude do próximo. Como eu julgo, se eu posso julgar, a atitude do próximo. Então, se a minha justiça, a minha medida, né, a maneira com que eu julgo que seja reto, deva ser a atitude do próximo, for igual à dos escribas e à dos fariseus, eu jamais entrarei no reino dos céus. Então Jesus dá um passo a mais. Então a maneira correta de se fazer é diferente da que faziam os escribas e os fariseus. Aí a gente vai atrás de quem são os escribas e quem são os fariseus que Jesus está fazendo referência. Um outro parênteses que a gente coloca aqui nesse momento: escribas e fariseus
fazem referências a grupos, né? Não pessoas específicas. Jesus tinha essa característica, né? Tem essa característica. Ele não aponta o dedo. O João, que é um fariseu, que mora no endereço X, endereço Y. Não. Jesus fala, os fariseus. Não, ele não está nem chamando atenção para o grupo dos fariseus, na verdade. Ele está chamando atenção para a atitude que a maioria dos fariseus tem. Ok? Isso é muito importante da gente chamar atenção, porque é como se eu fosse um juiz, né? Um juiz comum, um juiz da nossa justiça aqui brasileira. E eu não julgar a pessoa, né? Não estou julgando o fulano de tal. Estou tentando atentar-me para o acontecido. Então não é a pessoa que eu estou julgando. É isso que tem que ser dito aqui. Não é a pessoa que se julga, é a atitude. Então nós estamos falando de ação, né? São as coisas que eu faço, não é quem eu sou. Entendem? Porque aí a gente despersonaliza. É isso que a gente está querendo dizer. Jesus despersonalizava totalmente a questão, porque ele estava trazendo um ensino que ele não tinha nenhuma possibilidade de apontar os dedos para ninguém. Ele não estava acusando ninguém. Ele estava mostrando que aquela atitude não era uma atitude positiva. A dos escribas e a dos fariseus. Vamos lá. Escribas, o que está escrito no nosso Evangelho segundo o Espiritismo são palavras de Allan Kardec, tá? O livro escrito por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá. Era o nome dado aos secretários dos reis de Judá. Judá era uma das 12 tribos, né, antigas do povo hebreu. Os 12 netos de Abraão, né? Filhos do neto de Abraão, Isaac e Jacó, né? Você tem 12 tribos. Judá era a mais poderosa delas, né? De Judá veio, por exemplo, o rei Davi. Era a mais belicosa delas. Belicosa era, assim, a mais militar delas, a mais conquistadora, a mais truculenta. Então, os escribas vêm desse lugar. São violentos, são impositivos, são agressivos, né? Então, diz Kardec, mais tarde foram designados para aplicar especialmente aos doutores da lei que ensinavam a lei de Moisés e as interpretavam ao povo. Então, os escribas eram igualmente doutores da lei, tá? Quem eram os doutores da lei? Eram aqueles sábios, né? Aqueles que conheciam muito o que estava escrito no Antigo Testamento, tá? Nessa ocasião aqui, Novo Testamento, que são os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas dos outros cristãos, outros apóstolos e tudo mais, aquilo ali, Apocalipse, aquilo ali é Novo Testamento, não tinha nada escrito e pronto ainda. Mateus estava começando a escrever, né? Então, e eles, como os fariseus, né, os doutores da lei, os escribas, eles não suportavam inovações. Essa é uma palavra grifada, gente. Inovações. Jesus era um revelador. Jesus é um revelador. Mais que isso, Jesus é um revolucionário. Ele é inovador, porque a proposta de Jesus é uma proposta de mudança, né? Por isso que ele era tão odiado. A proposta de Jesus era o rompimento de toda aquela maneira de se agir até então. E ainda é, né? A proposta de Jesus é amar o próximo, ponto, independente de quem seja. Isso é difícil no mundo de hoje e no mundo de ontem mais ainda. Por que é difícil? Porque a gente tem que passar por cima de orgulho, de vaidade, de preconceitos, né? De ideias pré-concebidas, né? de sentimentos carregados ainda com os desejos vis, com desejos atrasados, com animalidade,
Então a proposta era uma proposta inovadora, e os escribas não gostavam disso. E quem eram os fariseus, então? Era uma seita judaica, a mais influente, que discutia, interpretava e colocava em prática a teologia e o entendimento das escrituras sagradas. Então, dentro de todos os grupos que faziam parte do cenário intelectual, teológico da época, os fariseus eram os mais importantes. Tá? Eles cumpriam rigorosamente as práticas exteriores do culto e das cerimônias. Fanatismo era uma das suas características. Não possuíam virtudes, apenas aparentavam e ostentavam possuí-las. Isso abre aspas para Allan Kardec. Quem está dizendo isso é Allan Kardec. E como a gente, espírita, né, é um estudo espírita, a gente se baseia totalmente em Allan Kardec, então a gente trata isso como sendo uma realidade, né? Então a realidade é, os fariseus, eles não possuíam virtudes. Isso está, gente, grifado no texto dele, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução. Se vocês forem lá, vocês vão ler exatamente o que eu estou lendo para vocês, tá? Tá lá, rigorosamente, eles seguiam rigorosamente, eles cumpriam rigorosamente as práticas exteriores de culto e das cerimônias. E da onde vêm as práticas exteriores? Quem determinou essas práticas exteriores? Eles mesmos. Não no ensinamento de Jesus, dos apóstolos, dos profetas que realmente, né, tinham essa conexão com Deus. Nenhum desses existe que tenha determinado alguma prática exterior. Vamos citar algumas práticas do nosso tempo? Por exemplo, ajoelhar para rezar. Isso é uma prática exterior, não é? Não conduz rigorosamente a gente a lugar nenhum, né? Frequentar determinada casa, determinado abrigo, determinado lugar, igreja, que seja, centro espírita, para você conseguir melhorar sua condição espiritual. Também isso é uma prática exterior, ok? Ler em voz alta o texto evangélico para um monte de gente, como uma forma metódica de ensino. Prática exterior. Né? Rezas prontas, né? Inclusive não se pensa nelas. Prática exterior. Acender velas. Prática exterior. E por aí vai, né? Se a gente for pensar bem, o próprio Espiritismo, dentro das nossas reuniões, os nossos encontros dentro das casas espíritas, também são repletos de práticas exteriores, né? Que, segundo o que a gente está lendo aqui hoje, está aprendendo, não tem virtude, gente. Né? Não tem... às vezes até atrapalha, né? Até atrapalha, faz da gente, assim, repetidores de atitudes e ações que não nos fazem melhor. Essa é a reflexão, né? Quais são as minhas práticas individuais exteriores que eu posso repensar a respeito delas? Por quê? Porque praticar algo que seja automático não nos faz meditar a respeito da atitude. E a meditação é fundamental para a gente evoluir. Por quê? Porque eu penso no que eu estou fazendo. É simples assim. Ora, eu estou ajudando uma família que está em dificuldade. Estou levando uma cesta básica uma vez por mês, estou fazendo ali um evangelho com o pessoal, leio um pouquinho, faço um carinho nas crianças, né? Dou um passe no pessoal, estou indo lá ajudar. Já há bastante tempo que eu estou indo. Essa ajuda, com certeza, nos tempos de hoje, vai fazer muita diferença. Mas se ela for ficar só nisso, né? Se eu não conseguir meditar a respeito dela, eu vou estar sempre levando só o que é material para ela. Né? Será que eu estou chamando o chefe de família num canto? Estou ouvindo o que ele tem para dizer, né? Estou chamando a atenção dele. Suas crianças estão crescendo, né? Os meninos aí precisam de um
de um direcionamento, eles estão indo na escola, o que o senhor acha, né? Eles já falam em profissão, tem alguns cursos profissionalizantes aí na cidade, são gratuitos, né? Tem muita coisa acontecendo aí. O senhor está aqui só ganhando a cesta, né? Eu estou trazendo uma hipótese aqui, gente, tá? A fome a gente tem que matar, não é isso, tá? Não estou sendo indiferente. Mas eu tenho que meditar a respeito das minhas ações. Será que elas são automáticas suficientes para me fazer não pensar nelas? Eu tenho que pensar, eu tenho que meditar. Está sendo realmente aproveitado o que eu estou fazendo? E o aproveitamento é o máximo do que eu posso dar para ele? Né? Então vamos pensar nisso, meditar, cada um com o seu, ninguém está apontando o dedo para ninguém, né? Nós só estamos dizendo que meditar é preciso. Bom, se práticas exteriores, então, não nos levarão ao reino dos céus, segundo Jesus, o que é o reino dos céus, finalmente, né? Que a gente já entendeu que à medida com que eu medir, eu serei medido. Então, se eu estiver medindo o próximo com a régua dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, que são, nos nossos tempos, aqueles que falam muito bem, mas não praticam, né? Só fazem práticas exteriores, ou seja, nada de cunho íntimo, nada de cunho interno, né? Simplesmente fazem para mostrar para os outros que não tem virtude nenhum, eu não entrarei no reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Reino celeste. Lembramos, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, em que Kardec pontua, segundo os seus estudos, as 5 qualidades dos mundos, né? A progressão dos mundos, como a progressão dos espíritos que habitam esses mundos. O mundo primitivo é o primeiro deles, provas e expiações é o nosso atualmente, a Terra, né? É um mundo em que a gente convive especialmente com o mal que ainda habita em nós, orgulho e egoísmo, né? E a gente passa pelas expiações, que são os reajustes educacionais do que a gente deixou de fazer. Não é culpa, né? Não é castigo, tá? Isso a gente sempre fala. E as provas são coisas do dia a dia, né? Provas são coisas do dia a dia, todo mundo vai passar. A dor que a gente sente quando fica doente, a dor quando a gente se machuca, a dor do parto, a dor de envelhecer, a dor de crescer, a dor moral da juventude, né? Isso tudo são provas normais que todo mundo passa. A terceira qualidade de mundo é regeneração, onde a gente tem um descanso para essas expiações, né? Não é que vai acabar e ficou tudo bonzinho, amigos. É apenas um descanso. Lembra, é uma meditação, tá? É um planeta um pouco mais calmo, né? Mas ainda habita mal em nós, né? Não é no próximo, não, é em nós mesmos, né? O quarta qualidade de mundo é o mundo feliz, né? Mundo feliz, o bem já suplanta o mal, né? Já houve uma qualificação dos espíritos que habitam mundos felizes. E aí, segundo Kardec, nesse capítulo 3, nós temos a quinta qualidade, que são os mundos celestes, né? O que são os mundos celestes? São habitados por almas perfeitas, né? São almas que já atingiram um grau evolutivo superior ao que a gente conhece hoje, né? São almas que vivem para servir, seguem o exemplo de Jesus plenamente, né? Então, assim, nós não chegaremos a essa qualificação da quinta qualidade do mundo se nós medirmos o próximo ou as atitudes do próximo com a medida que os fariseus e os doutores da lei e os escribas faziam. Tem uma coisa interessante nisso que eu sempre medito, e eu vou dividir com os amigos. É a respeito do mundo celeste, né? Essa quinta qualidade do mundo. Para mim, isso é muito pessoal, gente, eu penso isso. Para mim, o mundo celeste, ele não existe. Ou se existe, ele é vazio. Por quê?
Porque se todos que podem habitar o mundo celeste são bons, seguem Jesus, o que é seguir Jesus? Seguir Jesus, no meu entendimento, é servir. Servir independente de quem seja, de como seja, em qualquer ocasião. Então eu não fico localizado, né? Eu não fico numa casinha esperando alguém me chamar. Eu saio para servir. Por isso que eu digo, eu, pessoalmente, isso é muito pessoal, né? O mundo celeste é um mundo vazio, porque essas almas boas que seguem Jesus não vão ficar lá, né? Tem outros lugares para elas irem, para elas criarem situações positivas, serem exemplos, trabalharem, né? Obrarem pelo bem. Então, para mim, mundo celeste é um mundo vazio. Eu alcancei a condição de um mundo celeste, mas não vou ficar lá parado, né? Não. O trabalho é condição, é lei, né? O trabalho é lei. A gente caminha em direção a essa plenitude, né? Eu trabalho por alegria, eu trabalho feliz, eu faço para o próximo, eu sirvo, e isso me faz viver, esse é meu combustível. Isso está nos homens que habitarão o mundo celeste. Bom, nós demos uma volta danada para entrar na questão das práticas exteriores, né? Ainda nos nossos tempos, a gente tem muito praticado só o que é exterior, né? E a gente esquece de que são nas pequenas coisas, nos pequenos desprazeres do dia, vamos chamar assim, que habitam os grandes desafios das nossas vidas. Emmanuel chama a lição de hoje de anti-ofensas, né? São as ofensas que nós acatamos do próximo que nos magoam, né? Que nos deixam para baixo. Você está esperando que uma atitude da pessoa seja uma atitude alegre, feliz, e ela vem para você com azedume, com amargura e várias coisas. Só que ele diz o seguinte, olha o que ele diz nesse texto, né? A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, essa é a recomendação dele. Não te colocarás tão somente no lugar de irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indulgência com segurança. Então, só o material não adianta, né? Só a prática exterior muda nada. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que te percebas a penúria da alma, de modo a lhe entendas o concurso possível. Então, para você amar o próximo como ele nos amou, você precisa entender, compreender quando alguém te ofende. Meu Deus! Né? Quando alguém te ofende, quando ele aponta um dedo para você e você julga que você não quer isso para você, você começa a entender aquela situação. É difícil. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação, qual sejam. E aí ele cita, né, a perturbação das pessoas que estão azedas da vida, amarguradas, né, e tentam despachar esse azedume e esse amargor para você. No clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento. Sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, eles podem estar obsediados, né? Carregando moléstias ocultas que eles não conhecem, evidenciando propósitos infelizes sobre a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob os desencampos da culpa, agindo com irresponsabilidade decorrente da ignorância, ou seja, eles podem ser ignorantes no que eles estão fazendo, a pessoa não tem noção de que ela está te ofendendo, né?
satisfazendo a compulsão da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação, né? Então, num momento de provação, ela não está pensando em nada daquilo, ela simplesmente está desferindo um golpe contra qualquer pessoa que esteja ao lado. E por um acaso você estava lá. Por isso mesmo, por tudo isso que ele disse, exortou-nos Jesus a amar o inimigo e a orar pelos que nos perseguem e caluniam, né? Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibos a insultos e provocações com as quais nada temos que ver. Então, quando a gente dá na mesma moeda, nós estamos sendo inconsequentes. Entendem? Então, fazer para o próximo exatamente como ele está fazendo comigo, nesse caso, é ser inconsequente. Não é isso que Jesus está nos pedindo. Jesus nos pediu o contrário, né? Tentar compreender o que a pessoa está passando. É um exercício, pessoal. Lembra, meditação. Ninguém está dizendo aqui que vai sair todo mundo aqui santo do dia para a noite, né? Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Então, se nós hoje nos encontramos ou nos julgamos pacificados, né, plenos de paz, ou um momento que seja, por que eu vou descer? Né? Por que eu vou sair desse momento e vou me embrear numa discussão com alguém? Qual o sentido disso? Olha a meditação. Além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, se nós realmente abraçamos o Evangelho, né? Se nós realmente estamos querendo agir como evangelistas, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, não faz sentido nenhum eu catalogar, por exemplo, uma pessoa que está em desequilíbrio como um doente e deixar para lá, né? Ou acatar a ofensa dele e desferir uma outra ofensa, ou ser indiferente, né? Então, tudo isso aí chama a atenção o Emmanuel, que não é perante Jesus o que ele espera dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus seguidores. Para terminar, gente, tem uma mensagem do Hilário Silva, escrita pelo médium Ariston Teles, no livro Páginas do Cotidiano. Hilário Silva, no capítulo 6 desse livro, esse livro aqui, ó. Muito legal, viu? Ele fala, o título é Contradição. É muito legal. Ele fala que numa reunião pública no Centro Espírita Maria Madalena, né? Maria Madalena, todo mundo sabe quem foi, né? Aquela que seguiu Jesus, né? Que a mãe dos leprosos, né? A história é muito linda da Maria Madalena. Ela chegou à porta principal, uma mulher chegou à porta principal do Centro Espírita Maria Madalena, dirigiu-se ao presidente da casa, tá? O presidente da casa espírita é alguém digno de menção, né? Alguém que conhece o espiritismo, né? Que trabalha pelo próximo, e falou: Senhor, olha o que a mulher falou: Senhor, desejo frequentar esta instituição, essa casa. Nunca tive qualquer contato com o espiritismo. Portanto, gostaria que me orientasse. Posso assistir à reunião de hoje? Olha isso, gente. Posso assistir à reunião de hoje? Ela só queria assistir à reunião. É como se alguém chegasse aí na casa espírita que você se vincula, parasse na porta muito... Olha, eu não conheço o espiritismo. Como é que funciona? Posso entrar? Olha o que ele fez. Presidente da Casa Espírita Maria Madalena.
chamado ficticiamente João Almenara. Reconheceu a criatura, meio assustado, tomou postura autoritária e disse: a senhora pode entrar, mas não pode participar de qualquer atividade aqui. Esta instituição é venerável, desfrutando de elevado conceito, enquanto a senhora, pelo que sei, é pessoa de vida irregular. Tome cuidado. Seja discreta. Muita gente a conhece. Meu Deus, que balde de água fria. A pobre mulher, sentindo-se humilhada com a resposta, mudou de ideia e saiu cabisbaixa. Refletimos sobre a ocorrência e chegamos à conclusão de que o nosso amigo João Almenara devia ter esquecido, inclusive, o nome do centro sob sua presidência, Maria, a prostituta que, tendo sido acolhida fraternalmente pelo Divino Mestre, transformou-se em modelo de redenção para a humanidade. É o Hilário Silva, né? É sempre dando um tapinha de luva de pelica na gente, né? Nos espíritas. Abramos os olhos, amigos. A gente pode estar diante de uma Maria Madalena em transformação, né? E se tratarmos essa pessoa com amargura, né? Com desdém, com indiferença, né? Medindo, né? Usando da justiça dos fariseus, dos escribas, que mais se mostram exteriormente, né? Com as práticas que nada tem de evangelho. Qual o nosso valor, né? Qual o valor que nós teremos? Nós entraremos no reino celeste? Não. Tá bom? Bom domingo para todo mundo. Boa semana. Beijos no coração.